E eu sou a Thalita, e nós vamos apresentar o nosso trabalho da Multifeira. Nós somos da turma 181. O nosso tema são os fatores terrestres que influenciam o clima em Nova Friburgo. Você já reparou que o clima quase nunca é o mesmo em lugares distintos? Por qual razão que, por exemplo, a região sul do Brasil costuma ser mais fria que a região centro-oeste? Então agora falaremos quais são esses fatores tão importantes na influência do clima. Os principais fatores terrestres que influenciam no clima são relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, latitude e altitude. E agora nós vamos mostrar como cada um desses fatores influencia no clima e como eles funcionam. relevo. Os relevos são formas da superfície da Terra. As cadeias de montanhas podem, por exemplo, impedir a passagem de massas de ar, alterando o clima. No caso de Nova Friburgo, o relevo influencia muito na umidade, ao dificultar a circulação das massas de ar, fazendo com que subam para as camadas mais frias e formando as nuvens, e gerando A adquirida durante o dia diminui lentamente até a noite, ou seja, a presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre dia e noite. Isso pode ser chamado de brisa marítima, e a continentalidade chamada de brisa terrestre. A maritimidade não tem influência sobre a nossa cidade, mas é importante na influência de outros lugares. Continentalidade corresponde à influência das terras continentais no aquecimento ou resfriamento da localidade. É o caso dos desertos, que podem ter temperaturas superiores a 40 graus durante o dia e inferiores a 10 graus durante a noite. Isso ocorre por conta da falta de água, o que faz que o calor absorvido durante o dia faça a temperatura aumentar e tenha sua perda durante a noite. A continentalidade é o oposto da maritimidade. A continentalidade também não afeta em Nova Friburgo, pois assim como a maritimidade afeta mais em regiões próximas ao mar. Latitude. A latitude é a distância de um certo local até a linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente o lugar, e quanto mais longe, mais frio. Isso ocorre por conta da Terra ser uma esfera, fazendo com que os raios solares... Oi, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu, a Estela e a Alice vamos apresentar nosso trabalho da Multifeira. E é sobre as grandes pandemias que já passaram pelo planeta. E agora a Estela vai falar sobre a gripe espanhola e a gripe suína. Oi, eu vou falar sobre a gripe espanhola e a gripe suína. A gripe espanhola ela também foi conhecida como gripe de 1918. Ela foi uma vasta e mortal pandemia do vírus da influenza subtipo do H1N1. Ela se originou na Europa e o período dela começou mais ou menos no final da Primeira Guerra Mundial. E ela supostamente se originou em um acampamento hospitalar lá na França. Mas ela teve o nome como gripe espanhola, pois a Espanha ela foi o único país que realmente divulgou os dados corretamente e não escondeu os dados. Os outros países esconderam os dados para não alertar a população. Mais ou menos em janeiro de 1918 e dezembro de 1920, ela infectou mais ou menos um quarto da população mundial, que era mais ou menos entre 500 milhões de pessoas, desculpa pelo erro. E estima-se que os mortos eram mais ou menos entre 17 milhões e 50 milhões, podendo chegar até 100 milhões de pessoas mortas. E por isso ela se tornou uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. Bom, os sintomas da gripe espanhola são entre dores musculares, dores nas
articulações, dor intensa na cabeça, insônia, febre de mais de 38 graus, cansaço extremo e dificuldade em respirar. Também tem dor no abdômen, pneumonia, inflamação na laringe, faringe, traqueia e brônquios, entre outros sintomas, né? E após apresentar os sintomas, alguns pacientes apresentavam também algumas manchas marrons na cara, pele azulada e quando tossiam saía sangue, também sangramentos pelo nariz e pelo ouvido. Bom, a gripe suína, ela também foi do mesmo vírus, que foi o influenza subtipo do H1N1, que foi responsável por essa pandemia. Ela ocorreu em 2009. Ela é conhecida bastante como gripe suína, mas também pode ser conhecida como gripe mexicana. Ela infectou 1 milhão de pessoas e levou a óbito 18 mil, de acordo com a OMS. Os primeiros casos foram relatados no México no mês de março de 2009 e ela foi se propagando, né? Ela foi se espalhando de mais os outros países do continente e os outros continentes da África, Europa e tal. O primeiro caso do Brasil foi em maio daquele ano e já em setembro já tinha vacina para a doença. E então a OMS, em 2010, em agosto de 2010, ela já decretou o final do ciclo da pandemia da gripe suína. Os sintomas da gripe suína foram parecidos com o de uma gripe comum, só que os sintomas eram muito mais graves e ocorria como normalmente náuseas, vômitos, diarreia e os sintomas eram um pouco mais graves, né, como eu falei. Mas pode provocar uma pneumonia ou uma insuficiência respiratória nas pessoas que ficavam infectadas. Bom, a forma de contágio da gripe suína e da gripe espanhola são as mesmas da gripe sazonal, que são se olhos, bocas ou nariz ficarem expostas à gotícula respiratória dos infectados, podem pegar a doença. Se ficar exposto por mais de 1 hora no mesmo ambiente de um infectado, ou seja, expelindo gotículas quando fala, tosse ou espirra, pode ser infectado. Se entrar em contato com superfícies que estão infectadas e não há transmissão através da água ou de alimentos. Bom, aqui é a Alice e eu vou falar sobre a peste bubônica e o coronavírus. Então eu vou começar falando sobre a peste bubônica. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com roedores e pulgas infectadas. Os seus sintomas são inchaços na axila, na virilha e no pescoço. Aí, outros sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é historicamente considerada causadora da peste negra, que passou pela Europa matando entre cerca de 75 milhões e 200 milhões de pessoas no século XIV. No total, a peste bubônica pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões.
Agora eu vou falar sobre o Covid-19. Ele é uma doença recém-descoberta causada por um novo coronavírus. Os primeiros casos de Covid-19 tiveram origem em um mercado de frutos do mar, localizado em Wuhan, na China. Os primeiros casos foram relatados na virada do ano, e a doença aumentou bastante nas primeiras semanas. O vírus que causa Covid-19 é transmitido principalmente quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Você pode ser contaminado ao inalar o vírus ou se estiver próximo de alguém que esteja infectado, ou se você também passar a mão em uma superfície contaminada e passar a mão no nariz, na boca ou nos olhos. Para se prevenir do coronavírus, sempre saia de casa usando máscara e quando chegar em casa você lava muito bem as mãos e passa álcool em gel. Cólera, sintomas: desidratação, febre, fome ou distúrbios hidroelétricos, náusea, vômito, cãibra, cólicas, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado e dores no abdômen ou reto. A cólera teve origem nazi e espalhou para os continentes em 1817. Robert Koch foi o primeiro a descobrir a bactéria, que recebeu o nome de Vibrio cholerae. A doença chegou ao território brasileiro no ano de 1885, se espalhando pelo estado do Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia e Pará. O sul só acabou no fim do século XIX. Depois voltou no ano de 1991 pela cidade de Tabatinga, no Amazonas. Varíola. Sintomas: bolhas, cicatrizes, manchas vermelhas, espinhas, sarna, febre, calafrios, dor de cabeça, pus e vômito. Origem: acredita-se que a varíola chegou nos anos 10.000 a.C., durante os primeiros pagamentos agrícolas na África, se espalhando depois pela Índia. A doença era desconhecida anteriormente, surgindo de novo nos séculos 2 e 3, matando assim grande parte da população do Império Romano. A varíola pode se espalhar pelo sangue, saliva, tosse ou espirro, contato ou toque em superfície contaminada. Olá, meu nome é Ana Carolina. E o meu é Nicole, Nós somos do 8º ano da turma 181. do Educandário Miosotes. Hoje nós viemos falar sobre 4 doenças que mais afetaram a A humanidade. primeira doença que nós vamos falar é da varíola. Que é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus conhecida por causar pequenas lesões na pele do paciente. Ela é transmitida por secreções da pele da pessoa infectada, compartilhamento de objetos e contato com as crostas dos ferimentos. Acredita-se que a doença tenha surgido na Índia durante a Antiguidade e mais de 25% da população em Indonésia. Acredita-se também que a doença tenha chegado na Islândia por conta dos objetos de um islandês que morreu da doença numa viagem para a Dinamarca. No Brasil, a doença atacou 5 milhões de pessoas. No Japão, 1/3 da população foi morta. Peste bubônica. A peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos e é transmitida ao ser humano quando a sua pele é picada pelas pulgas que estavam nesse animal contaminado. Depois que o ser humano contrai a doença, ele pode transmiti-la pelas secreções. Acredita-se que essa doença tenha surgido em um lugar da Ásia Central. A peste bubônica teve como maior exemplo da pandemia que atingiu a Europa, o norte da África e a parte da Ásia, sendo responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Houve um surto de peste bubônica entre os bizantinos. O pico da doença causou 10.000 mortes por dia. Em Londres, a doença matou 200.000 pessoas. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi como ficou conhecida uma mutação do vírus influenza. A doença tinha sintomas idênticos aos de uma gripe comum, como tosse, coriza, febre e dores de cabeça. Nos casos mais graves, resultava em complicações como os diferentes tipos de pneumonia. Os historiadores não sabem traçar
o local preciso de onde a doença tenha sido surgida, mas acredita-se que tenha sido nos Estados Unidos. A doença ficou conhecida por esse nome pela repercussão realizada pela imprensa espanhola. No Brasil, a gripe matou 35 mil pessoas e no mundo, 50 milhões. Na década de 1980, 75 milhões de pessoas foram infectadas nos Estados Unidos, sendo que 32 milhões faleceram. No Brasil, cerca de 900 mil pessoas contraíram essa doença. A AIDS é uma doença transmitida por meio dos fluidos do corpo, tais como sangue e sêmen. Assim, ela pode ser transmitida por meio de compartilhamentos de seringa, de transfusão de sangue e da relação sexual sem camisinha. Também pode ser transmitida por mães grávidas, portadoras do HIV, que podem passar a doença para os seus filhos. Olá, eu sou Thaís Cabral. Olá, meu nome é Ana Clara Sena. Somos do 8º ano. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial e como ela está super presente nas nossas vidas. Vamos começar pelo que é a inteligência artificial. Ela é um ramo da ciência e da informática que cria máquinas e softwares inteligentes que conseguem entender vários tipos de informações para analisar e tomar atitudes como os humanos. Isso quer dizer que a inteligência artificial de um programa ou aplicativo consegue entender e tomar decisões por conta própria, sem precisar ficar seguindo um comando de programação, sabe? E ela não é tão moderna assim. Esse estudo existe há muitos e muitos anos, mas antigamente era focado no processamento de dados. Hoje em dia, ela está bem diferente e está super presente no dia a dia, principalmente na internet. Por exemplo, uma inteligência artificial consegue aprender a jogar xadrez quando recebe as regras do jogo e a movimentação das peças para conseguir entender e até prever os passos dos adversários. Mas como que essa tecnologia funciona? Ela é criada através de códigos de programação que analisam, fazem cálculos de todos os dados que elas recebem para chegar a um resultado específico e realizar alguma ação. Por que ela foi programada, por exemplo? Sabe o corretor ortográfico do seu smartphone? Ele é uma inteligência artificial, sabia? Isso, porque ele foi criado para ler e entender a linguagem escrita e depois analisar os textos que você escreve. E se estiver algo errado, ele sinaliza para você na hora. É só tentar escrever uma palavra errada no seu smartphone que um tracinho vermelho aparece embaixo dela e se você clicar na palavra, essa inteligência te mostra a palavra certa. É a inteligência artificial que analisou o que você escreveu. Elas estão programadas para analisar dados, entender eles e executar a função para que elas foram feitas para fazer. A principal função da inteligência artificial é deixar nossa vida mais fácil. Isso porque ela é feita para simular a capacidade de pensar que nem o cérebro. Ela ajudou a criar várias ferramentas do nosso dia a dia, que deixam tudo mais simples, rápido e até mais prático. Quer ver quando você está com um comando de voz para um aplicativo e ele reconhece as palavras e executa uma função para você? É uma inteligência artificial que está te ajudando, sabia? E tem muitas outras funções. Elas podem traduzir conversas em tempo real. Tem os carros inteligentes que conseguem dirigir sozinhos quando você coloca o seu destino. Ah, e sabe os filtros de aplicativos dos smartphones? É uma inteligência artificial que faz o reconhecimento do seu rosto e analisa tudo para colocar o efeito certinho, sem que você precise fazer algum tipo de edição. Não tem como deixar o Google de fora dessa, né? Ele tem uma inteligência artificial para achar exatamente o que você está procurando de ferramentas de busca para ter imagem, notícias e mais um monte de coisas legais. Tá vendo a importância dessa tecnologia nas nossas vidas? Os apps de trânsito como o Waze ou Mapas usam a inteligência artificial que calcula o percurso mais rápido para você. E quando você recebe uma sugestão de amizade nas redes sociais? É a inteligência artificial que analisa quem você segue e ver quais outras pessoas podem ter alguma relação de amizade com você que você ainda não seguiu. Além dos smartphones, a inteligência artificial também está nos games e vai estar mais presente justamente por entender os jogadores e como eles jogam.
Conseguiram entender o que é inteligência artificial? São programas feitos por códigos de programação que conseguem analisar dados e informações, calcular e tomar algumas atitudes, assim como os seres humanos. E é uma tecnologia super legal que está aqui para melhorar nossas experiências com os dispositivos do nosso dia a dia. Na internet tem inteligência artificial que ajuda a fazer buscas mais certas e próximas do que você está procurando. Faz a tradução no tempo real e ainda te mostra se você escrever alguma palavra errada. Ela também dá sugestões de palavras e frases na hora que você vai escrever um e-mail nos smartphones. A inteligência artificial consegue reconhecer sua voz e executar comandos específicos, tipo abrir um aplicativo, até tirar alguma dúvida, colocar o filtro do melhor jeito possível. Ela faz recomendações de filmes baseados no que você costuma assistir. Ela também pode ajudar na saúde pública. A saúde é uma necessidade humana básica garantida pela Constituição brasileira. Todos têm direito de receber o melhor no que diz respeito a tratamento médico. Entretanto, sabemos que os avanços tecnológicos e processuais não são implementados no setor da saúde pública com a mesma velocidade que no setor privado. É o caso do uso da inteligência artificial na saúde. Esta é uma modalidade da tecnologia que está progredindo no setor há mais de uma década e que hoje começa a trazer benefícios. Ela agiliza atendimentos dos pacientes e otimiza os procedimentos realizados. Dessa forma, diversos problemas do setor podem ser resolvidos, possibilitando um atendimento mais eficaz e até a realização de diagnósticos de forma precoce. Alguns exemplos desses benefícios: precisão dos diagnósticos. Com a tecnologia, a necessidade de realizar cirurgias invasivas e arriscadas diminuíram, porque é possível realizar diagnósticos mais precisos por meio de softwares que fornecem imagens de órgãos internos dos pacientes. Atualmente, há algoritmos de aprendizado de máquinas que possibilitam que os profissionais da saúde processem grandes quantidades de dados de imagem de forma instantânea. Isso torna a identificação de problemas médicos muito mais rápidos e acessíveis do que quando eram feitos manualmente. Os novos equipamentos possuem capacidade de identificar condições médicas que passariam despercebidas pelos médicos que estejam procurando algum outro problema na saúde imediato. Outro benefício é a otimização do armazenamento de dados. Com a inteligência artificial na saúde, os dados dos hospitais podem ficar na nuvem, proporcionando uma maior segurança aos pacientes. Muitos processos serão realizados automaticamente, o que libera profissionais da saúde para focarem nos pacientes. Além disso, terá uma grande facilidade de acesso às informações. Melhor base de dados para diagnósticos precoces. Ao manter os dados dos pacientes na nuvem, os hospitais conseguem ter um melhor conhecimento sobre o estado de saúde e experiência deles. Assim, a AI cuida do armazenamento de informações dos pacientes anteriores para auxiliar na descoberta de diagnósticos. Por meio das soluções tecnológicas certas, é possível realizar um rastreamento para avaliar o histórico familiar das pessoas, determinando a probabilidade de que elas adquirirem uma doença. Com isso, as chances de evitar que a enfermidade se desenvolva, além das chances de cura serem maiores. Dessa maneira, a prevenção de doenças se tornam cada vez mais acessíveis com o uso da inteligência artificial na saúde. A inteligência artificial também está ajudando no combate ao coronavírus através de uma plataforma gratuita na internet, batizada de Radivide-19. Foi desenvolvida pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Petrobras. O sistema já recebeu um total de 21.500 acessos e cadastrou quase 7.000 exames de imagens enviados por radiologistas de 12 estados brasileiros, com 71% de resultados positivos para coronavírus. Eles são identificados através de algoritmos treinados e padrões de repetição. Também há o plantão online, onde ele ajuda a tirar dúvidas.
A intenção é auxiliar a tomada de decisão dos médicos sobre o melhor tratamento a ser indicado, além de permitir assistência rápida e avançada para os casos de Covid-19. Para reforçar o atendimento, uma equipe de radiologistas, em escala de plantão online na plataforma, se reveza para esclarecer em tempo real dúvidas com base nos exames de imagem, indicando, por exemplo, alta ou baixa probabilidade para a Covid. Médicos podem acessar a plataforma pela internet em radiovid19.hc.fm.usp.br, bastando cadastrar seu CRM e enviar os exames de seus pacientes. Ela também pode promover um futuro sustentável. A inteligência artificial pode contribuir para a gestão de impactos socioambientais, além de estimular o crescimento econômico de diversas formas. Os exemplos de sua aplicação incluem redes de energia limpa, agricultura de precisão, cadeias de fornecimentos sustentáveis, monitoramentos e fiscalização ambiental. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre inteligência artificial com a gente. Oi, meu nome é Luca. Davi? E a gente vai fazer o trabalho da Multifeira agora. Só avisando, Yes. vão ter fotos um pouco fortes que podem ter gatilhos para algumas pessoas, tá? Então, bora lá. Influenza. Doença infecciosa causada por vírus. Existem os tipos A, B e C. Os tipos que afetam o ser humano atualmente são os tipos A de Hong Kong, A da Rússia e B. Altamente contagiosas. Espalham-se com facilidade nas famílias, colegas de classe, etc. Os sintomas são mais graves que a gripe normal. Sarampo. Doença infecciosa causada pelo vírus do sarampo. Altamente contagiosa, surgem muitas complicações associadas com a doença, considerada como doença grave. Tratamento. Não há tratamento específico para sarampo. Utilizam-se antibióticos para a prevenção de pneumonia, medicamentos para ativar fortes tosses, entre outros remédios. Rubéola. Doença contagiosa causada pelo vírus da rubéola, conhecida também como sarampo de 3 dias. Contrair rubéola no início da gestação pode causar anomalias ao bebê. Tratamento. Não há tratamento específico. Existem remédios contra coceira, dores e febre. Cuidados que devem ser tomados. Permanecer em casa durante o surgimento de erupções cutâneas. Tomar cuidados normais. Cachumba. Doença contagiosa causada pelo vírus da cachumba. Cuidados que devem ser tomados. Alimentação. Evitar alimentos ácidos ou que necessitam de muita mastigação. Banho. Evitar ao apresentar febres e dores. Varícela. Doença contagiosa causada pelo vírus herpes zoster. Tratamento. Utilizam-se medicamentos para evitar a proliferação do vírus herpes e amenizam a doença. Outros medicamentos orais ou utilizam-se pomadas contra a coceira. Em caso de supuração, são ministrados antibióticos simultaneamente. Agora, a gente vai... Voltamos, agora vai ser minha parte. Voltamos aqui, agora vai ser minha parte. Erisépela ou eristema infecciosa. Doença infecciosa causada pelo vírus B19, parvovírus humano. Caso contrair na gestação, há riscos de aborto. Tratamento. Não há medicamento para curar a doença. Aplica-se remédio caso a coceira é muito intensa. Herpangina. É gripe de verão causada por vírus. São vários os vírus causadores da herpangina, surgindo com frequência. A doença causa febre alta de 38 graus a 40 graus durante 1 ou 4 dias. Surgem bolhas na língua e no interior da garganta, que uma vez rompidas viram estomatite causando muita dor. Febre faringocongestional ou febre da piscina.
Doença contagiosa causada por vírus contrai-se principalmente em piscinas, mas também há riscos de contágio em outros locais. Causa febre alta de 39 graus a 40, principalmente à noite, durante 5 dias em média. Causa dor na garganta e congestão em membrana conjuntiva e olhos vermelhos, causando também dor de cabeça, dor de barriga e diarreia. Molusco contagioso. Doença infecciosa causada por vírus caracteriza-se por tumores cutâneos claros. Ao romper-se, saem substâncias brancas sólidas concentradas de vírus. Em decorrência da relação térmica ao vírus, poderá surgir ulteriormente ao redor das lesões, causando coceira. Agora, coqueluche, que é a última. Doença infecciosa causada pela bactéria da coqueluche. É uma doença perigosa para bebês que pode causar parada respiratória. Incidem também as crianças maiores e adultos com mais sintomas leves. Mesmo a tosse pendurando, apresenta-se bem. Esse é o coqueluche. Parece bem a cachumba, mas não é. Então foi isso. Obrigado por assistir. Foi feito por mim, Luca Castillo e Davi Schelles. Obrigado. Valeu! Tchau, tchau. Meu nome é Eduardo, sou da turma 181. Meu nome é Felipe, eu sou da turma 181. Meu nome é Isaac, eu sou da turma 182 e o tema é eletricidade. A maior parte do espaço do átomo é espaço vazio. No seu interior existe uma pequena região central positiva, o núcleo. No núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares, também conhecido como modelo planetário. Os elétrons nos átomos movem-se em torno do núcleo com elevada rapidez. É possível determinar simultaneamente com exatidão a posição e a velocidade de um elétron. Princípio da inércia de Heisenberg. Modelo atual. Modelo da nuvem eletrônica. O átomo possui um núcleo central de reduzidas dimensões e é uma nuvem eletrônica. No núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons. Os elétrons encontram-se à volta do núcleo na nuvem eletrônica. É possível falar em zonas onde a probabilidade de encontrar o elétron é maior. Estudo dos fenômenos associados com as cargas elétricas. Carga elétrica, propriedade intrínseca da matéria, como a massa, por exemplo. Existem dois tipos de carga elétrica, mais e menos. Carga mais, associada aos prótons. Carga menos, associada aos elétrons. Corpo neutro. Possui os dois tipos de carga em igual número e homogeneamente distribuídas. Corpo carregado. Possui excesso total ou local de um tipo de carga. Princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais ao contrário se atraem. Num sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas elétricas. Processos de eletrização. Eletrização por contato. Quando se faz contato entre um corpo carregado e outro neutro, o excesso de cargas em um dos corpos se distribui pelo sistema único. Quando separa-se novamente os corpos, a carga líquida fica dividida entre os dois, não necessariamente ao meio. Ao final do processo, os dois corpos ficam carregados com carga de mesmo sinal. Isaac do Couto Cunha e Tiago da Silva Henriques, da série Oitavo Ano e turma 182. E o tema é a gripe espanhola.
Gripe espanhola. A teoria mais aceita fala que a gripe espanhola surgiu em campos militares no interior dos Estados Unidos. A epidemia chegou ao Brasil em setembro de 1918. O navio inglês chegou doentes no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. A gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da gripe H1N1, que foi facilmente transmitido de pessoas para pessoas por meio do contato, tosse e espirro. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo todo, devido à Primeira Guerra Mundial, com isso tendo uma frequência maior nos países que participaram da guerra. Não existia cura para essa gripe, só era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequada. A gripe espanhola foi uma doença mortal e a medicina da época não tinha respostas para combatê-la. À medida que a gripe ia disseminando-se, as recomendações médicas iam no sentido de evitar aglomerações, uma vez que, por meio delas, a difusão da doença aumentava consideravelmente. O que podemos aprender com a gripe espanhola para o pós-pandemia? Doença que provocou milhões de mortes entre 1918 a 1920, alimentou xenofobia no mundo e alterou relações do poder em vários países. Ao olhar para seus efeitos, lições podem ser tiradas. A difusão da doença. A gripe espanhola alastrou-se pelo mundo em 3 ondas. Primeira onda, iniciada em março de 1918. Segunda onda, iniciada em agosto de 1918. Terceira onda, iniciada em janeiro de 1919. Entre essas 3 ondas, a segunda ficou conhecida por ser a mais contagiosa e por possuir os maiores índices de mortalidade. A tese aceita é que a doença inicialmente se espalhou pelo mundo por meio das tropas norte-americanas enviadas para a Europa para participarem da Primeira Guerra Mundial. Uma vez estabelecida no continente europeu, a doença foi levada para o restante do mundo, pelo deslocamento de pessoas, por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias. Todos os continentes habitados foram afetados pela gripe espanhola. Fatos sobre a gripe espanhola no Brasil. A grande gripe foi a pandemia mais mortal da história. Foram 50 milhões de óbitos. Entre 1918 a 1920, 35 mil só no nosso país. Os historiadores acreditam que a grande gripe chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados. Dentre as pessoas que adoeceram na época está Rodrigo Alves,
que foi o 5º presidente do Brasil entre os anos de 1902 e 1906. O político chegou a ser reeleito em 1918, mas contraiu a gripe espanhola antes de tomar posse e foi substituído pelo vice-presidente Delfim Moreira, que por sua vez se tornou o primeiro presidente interino do Brasil. As receitas de tratamentos infalíveis se espalharam por aí durante a gripe espanhola. Nos jornais, as páginas eram tomadas por cartas de leitores, que indicavam pitadas de tabaco, balas de ervas e tônicos como remédio para doenças. Em São Paulo, espalhou-se outro tratamento, uma mistura de cachaça, mel e limão que prometia curar a infecção. A bebida sua familiar? Segundo os especialistas, foi nesta época que surgiu a caipirinha, paixão nacional. Um tratamento que se tornou popular quando a gripe espanhola atingiu o Brasil foi a ingestão de sal de quinino, um remédio então usado no tratamento da malária. Carlos Chagas, biólogo que descreveu a doença de Chagas, foi uma figura importante durante a pandemia da gripe espanhola. O então presidente Venceslau Braz, que governou entre 1914 e 1918, convidou o especialista para liderar a campanha de combate à doença. Chagas implementou 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população em diferentes postos do Rio de Janeiro. Fizeram quarentena durante a pandemia da grande gripe no Brasil. No pico de contágio, escolas, lojas e postos de trabalho foram fechados para conter a disseminação da doença. Segundo relatos de cidadãos da época, o medo de sair nas ruas e ser contaminado era tão grande que os corpos dos mortos permaneciam por dias até semanas nas ruas. Grande parte das vítimas da gripe espanhola foram enterradas como indigentes em valas coletivas. Olá, meu nome é Júlia Tancredo. E meu nome é Letícia Iório. Nós somos da turma 1 e 2 do 8º ano. E hoje nós viemos aqui apresentar nosso trabalho sobre o Alzheimer. Alzheimer. O que é o Alzheimer? A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessas toxicidades, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. O que causa o Alzheimer? A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que geneticamente determinada. A doença do Alzheimer é mais comum em pessoas de idade. Sintomas do Alzheimer. O primeiro sintoma e os mais característicos do mal de Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Principais sintomas do Alzheimer. Entre os principais sintomas e sinais do Alzheimer estão falta de memória para acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes, dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas,
dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais, irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade, interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos, tendência ao isolamento. Os fatores de risco do Alzheimer são a idade e a história familiar. A demência é mais provável se a pessoa tem algum familiar que já sofreu do problema. E o baixo nível de escolaridade. As pessoas com maior nível de escolaridade geralmente executam atividades intelectuais mais complexas, que oferecem uma maior quantidade de estímulos cerebrais. Como prevenir a doença? A doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção específica. No entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa é uma boa vida social regada a bons hábitos e estilos. Podem relatar ou até mesmo inibir a manifestação da doença. Com isso, as principais formas de prevenir não apenas o Alzheimer, mas outras doenças crônicas, como diabetes, câncer, hipertensão, por exemplo, são estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa, fazer exercícios de aritmética, jogos inteligentes, atividades em grupo, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas, ter alimentação saudável e regrada, fazer prática de atividades físicas regulares. Como é feito o diagnóstico do Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer é por exclusão. O rastreamento inicial deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório, com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. Como saber que a pessoa está com Alzheimer? O diagnóstico do Alzheimer no paciente que apresenta problemas de memória é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas, exames físicos e neurológicos cuidadosos, acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de memória, de linguagem, além de views faciais, que é a percepção de espaço. Vale ressaltar, mais uma vez, que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o tempo oportuno é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença. Tratamento do Alzheimer. O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é também proporcionar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades. Tratamento do Alzheimer. Tratamento do Alzheimer. O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é também proporcionar a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária, ou modificar as manifestações da doença, como um mínimo de efeitos adversos. Por isso, no âmbito do Ministério da Saúde, está disponível nas unidades de saúde de todo o país o medicamento rivastigmina, adesivo transdérmico para o tratamento de demência para doenças de Alzheimer. Esse tratamento está previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT destas condições clínicas, que além do adesivo preconiza o uso de medicamentos como donepezila, galantamina, rivastigmina, memantina. E esses medicamentos, eles podem causar outros problemas. Etapas do Alzheimer. A doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inalterável. Ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da doença.
A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. O quadro clínico costuma ser dividido em 4 estágios. Estágio 1, que é a forma inicial. Alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estabilidade, estágio 2. Forma moderada. Dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e insônia. Estágio 3. Forma grave. Resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora e progressiva. Estágio 4. Terminal. Restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição, infecção intercorrente. Agora a gente vai falar sobre a inteligência artificial, o que ela é e como ela pode ajudar no Alzheimer. Sistemas que pensam como humanos automatizam atividades como tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizagem. Sistemas que atuam como humanos tratam-se de computadores que executam tarefas de um jeito semelhante ao das pessoas. Por que é importante? Inteligência artificial transformará as relações entre pessoas e tecnologia, com implicações em nossas criatividade e competência. Como a inteligência artificial pode ajudar no tratamento do Alzheimer? O futuro da inteligência artificial promete uma nova era de disrupção e produtividade, na qual a engenhosidade humana é aprimorada pela velocidade e precisão. A inteligência artificial é capaz de prever o mal de Alzheimer através da análise de imagens do cérebro, de acordo com o estudo publicado na Radiology. Alterações cerebrais metabólicas podem ser identificadas mais cedo, levantando ao diagnóstico e intervenções oportunas. De acordo com o que descreve um novo estudo publicado na nova revista Radiology, a tecnologia de inteligência artificial já consegue analisar imagens do cérebro com precisão a ponto de identificar sinais de Alzheimer, anos de um diagnóstico. E é aí que entra a tecnologia da inteligência artificial, com Deep Learning, em que as máquinas aprendem por meio de exemplos reais e conseguem encontrar mudanças sutis no metabolismo cerebral. A fim de prever a doença de Alzheimer, os pesquisadores treinaram o algoritmo a partir de tomografias cerebrais específicas que mostram a captação de glicose. No entanto, uma equipe de investigação do Departamento de Radiologia e Imagiologia Biomédica da Universidade da Califórnia, em São Francisco, criou um método que permite detectar a doença em 6 anos antes de um diagnóstico tradicional. Para tal, aplicam um algoritmo que ocorre à inteligência artificial para analisar imagens provenientes de uma tomografia por emissões de positrões. Os resultados prometem revolucionar o diagnóstico da Alzheimer. E nessa imagem dá para ver como que é um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. Na imagem à esquerda, mostra a imagem, de um cérebro normal e na direita o com Alzheimer. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Bom dia, meu nome é Letícia e o meu grupo sou eu, a Maria Eduarda Carvalho e a Lara Ferreira. A gente é do 8º ano e nosso tema da multifeira vai ser sobre as doenças que, assim como o coronavírus, causaram pandemia. Eduarda Carvalho e vou falar sobre a gripe espanhola e a gripe suína. A gripe suína é provocada pelo vírus da H1N1. Os sintomas são muito parecidos com uma gripe normal, tipo febre alta, tosse e diarreia. O vírus surgiu em porcos no México, em 2009. O primeiro caso no Brasil foi no meio daquele ano, foi no meio de 2009.
Já a gripe espanhola foi uma das piores pandemias do século XX. Estima-se que em poucos meses, mais de cerca de 50 mil pessoas morreram no Brasil. Entre elas, o presidente da República, Rodrigues Alves. Eu vou falar sobre a peste negra. A peste negra foi uma doença de origem da China. Ela durou de 1347 até 1351. Ela é uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia, que atingiu o continente europeu em 41. Ela teve aproximadamente de 75 a 200 milhões de mortos por causa dessa doença. No Brasil, a peste negra foi declarada em 21 de maio de 1900 a pandemia no Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Lara e hoje eu vou falar sobre a gripe asiática e a gripe russa. Bom, a gripe asiática desenvolveu-se no norte da China, avançou pela Ásia, Oceania e se alastrou-se mundo afora em 10 meses. Como a tecnologia estava mais avançada por conta da epidemia anterior, foi possível detectar agentes com mais rapidez e trabalhar em soluções como as vacinas. Infelizmente, não foram fabricadas imunizações suficientes. O número de mortos foi até 2 milhões. A temporada foi de 1959 a 1958. Olá, meu nome é Lorenzo e o assunto abordado hoje é poluição. Vamos falar da poluição desde a época da Revolução Industrial. Com grandes poluições, começaram a vir grandes doenças, como consequências para toda a população, a baixa qualidade de vida gerada através de fábricas enormes. Geram fumaças poluentes, incomodando a todas as classes sociais. Milhares de pessoas foram vítimas de doenças como a varíola, a febre tifoide, a tuberculose, diarreia e gripe. Muitas epidemias eram transmitidas pelos ratos, que propagavam a peste bubônica, pelos percevejos, que infectavam a cama, pelos piolhos, que transmitiam a tifo, pelas moscas, que espalhavam várias enfermidades. A aglomeração de pessoas em um mesmo cômodo aumentavam as possibilidades de transmissão de doenças através do contato e da respiração. Algumas regiões de Londres só recebiam água algumas vezes na semana. A escassez de água já era comum nas cidades. A má qualidade de vida permitiu o alastramento de cólera pela Europa em 1830. Na França, estima-se que as vítimas chegaram a 500 mil pessoas. Já hoje em dia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 90% da população mundial está exposta a concentrações de poluentes acima dos limites recomendados. Outra pesquisa realizada pela Saldiva descobriu-se que 9 em cada 10 pessoas respiram ar contaminado. A agência da ONU estima que 7 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência da poluição e de doenças respiratórias. A péssima qualidade de vida do ar. De acordo com pesquisas do médico patologista Paulo Saldiva, professor da USP, um morador de São Paulo perde em média um ano e meio de vida por causa da poluição. Viver na capital paulista seria equivalente a fumar 4 cigarros por dia. A poluição do ar, a contaminação por resíduos tóxicos derivados tanto da atividade industrial como do uso intenso de veículos, tornou-se um grave problema para a saúde. Acúmulo de lixo e de esgotos, o Brasil produz quase 100 mil toneladas de lixo domésticos por dia, sem contar o hospitalar, radioativo e industrial. Com a greve dos caminhoneiros, ajudou a mostrar como os veículos poluem muito. De acordo com a Saldiva, houve 50% de redução da poluição. Uma grande diminuição no ar poluído. A diminuição do tráfego de veículos na capital paulista, devido à greve dos caminhoneiros, fez com que a poluição do ar caísse pela metade. Na época da Revolução Industrial, os homens não tinham tanta informação como eles têm atualmente. Isso, naquela época, tinha tantas doenças relacionadas à poluição. Doenças que atualmente já temos a solução.
Nos dias atuais, o número de pessoas aumentaram demais. O homem moderno precisa descobrir uma solução de poluir cada vez menos. Nosso trabalho fala sobre o desmatamento e as epidemias no Brasil. No que diz respeito ao tema escolhido, nós pretendemos responder as seguintes perguntas. 1. Como se deu início no desmatamento do Brasil? 2. Qual a expansão da área que foi desmatada ao longo de 5 séculos no Brasil? 3. Quais são as consequências do desmatamento para o meio ambiente? E 4. Como a intervenção do homem no meio ambiente pode acarretar graves crises sanitárias e ou aparecimento ou reaparecimento de enfermidades. O Brasil vem sendo desmatado desde 1500, ano da chegada dos portugueses. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram a exploração da Mata Atlântica. Suas caravelas partiam do litoral brasileiro carregadas de toras de pau-brasil para serem vendidas no mercado europeu. Enquanto a madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais, a seiva avermelhada do pau-brasil era causada para atingir tecidos. O mapa ao lado mostra como era a cobertura florestal original do país nesta época. O Brasil já foi muito mais vezes. A imagem ao lado mostra a redução da Mata Atlântica entre os séculos 1501 e 21. A diferença é gigantesca. Milhares de hectares foram desmatados em 507 anos. Para uma comparação mais recente, mostraremos a seguir as dimensões florestais do Brasil em 1985 e em 2017. Em 3 décadas, o Brasil perde 71 milhões de hectares de florestas. E este infográfico mostra as principais causas do desmatamento por todo o território brasileiro. Algumas consequências do desmatamento são: alteração no microclima da região, perda da biodiversidade, genocídio e etnocídio dos povos indígenas, erosão do solo, desertificação e arenização e aparecimento ou reaparecimento de enfermidades. No artigo Uma floresta cheia de vírus, ciência e desenvolvimento nas fronteiras amazônicas, publicado em dezembro de 2019, o historiador da casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rômulo de Paulo Andrade, faz uma relação entre saúde, política e meio ambiente. A partir do caso da febre Oropouche, na década de 1960, o historiador faz um alerta sobre as consequências das intervenções humanas na natureza também para a saúde. Segundo ele, à medida que a Amazônia for sendo desmatada e se intensifica a atividade humana onde agentes não humanos predominam, é mais do que natural que novos vírus e novas doenças surjam. Por isso, uma das possíveis consequências de desmatamento de projetos de desenvolvimento mal feitos na região amazônica é o surgimento dessas doenças. Quem sabe aqui no Brasil não pode surgir um vírus como o SARS-CoV-2. Se antes o isolamento da região amazônica era considerado a causa do seu atraso, a aproximação e intervenção durante a era do desenvolvimento foi responsável por crises sanitárias e sociais, entre elas genocídio de povos indígenas durante a construção da estrada Belém-Brasília, em 1958. Surtos epidêmicos do vírus Oropouche e Maiaro, em 1966. Manifestação de malária durante a abertura da Transamazônica, inaugurada em 1962. Mosquito maruim, transmissor da febre Oropouche. Mosquito Anopheles, transmissor da malária. O período estudado por Rômulo Andrade neste artigo consiste com o crescimento da virologia como área de pesquisa. E foi também naquela região
que surgiu uma das principais instituições da área do mundo, no Laboratório de Vírus de Belém. No período de funcionamento desta instituição, 1954 até 1981, foram isoladas 2.000 cepas de arbovírus, ou seja, transmitidos por insetos e aracnídeos. Realmente é uma floresta cheia de vírus, como diz no título do artigo. O aumento das alterações ambientais, segundo o historiador, ajuda a explicar o ressurgimento de enfermidades. O surto de febre ouro-poste, antes restrita à Amazônia, ganhou cidades de outros estados do país, em decorrência da superpopulação de insetos surgida com a derrubada da mata. Porém, não é apenas o desmatamento que pode ter tal consequência. Desde janeiro de 2017, o governo brasileiro admite que o desastre de Mariana, em Minas Gerais, lá em 2015, possa ter alguma ligação com o surto de febre amarela. E esta região já vinha sofrendo com o impacto ambiental devido às atividades mineradoras, o que também é mais um fator para o desequilíbrio e o aparecimento de doenças. Segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Frame, ambientes naturais estão sendo destruídos. No passado, o ciclo de febre amarela era mantido na floresta. Com a degradação do meio ambiente, animais acabam também ficando mais próximos do homem, aumentando os riscos de contaminação. Diferente das grandes epidemias do passado, os casos de febre amarela registrados recentemente foram do ciclo silvestre. A questão central desse trabalho, portanto, traz uma reflexão do quanto é importante olhar também para os acontecimentos do passado, para compreender o quanto o impacto das ações do homem no meio ambiente pode ter consequências além das mais conhecidas e debatidas. Isso é muito importante para pensarmos sobre a pandemia atual e tentar amenizar possíveis problemas no nosso futuro. No que diz respeito ao tema escolhido de desmatamento no Brasil, nós pretendemos responder as seguintes perguntas. 1. Qual a expansão da área de desmatamento ou desflorestamento no Brasil? 2. Como é a história do desmatamento no Brasil? E 3. Quais são as consequências do desmatamento para o meio ambiente? O Brasil vem sendo desmatado desde 1500, que é o ano em que os portugueses vieram para o Brasil. Interessados no lucro com a venda do pau-brasil na Europa, os portugueses iniciaram as explorações na Mata Atlântica. As caravelas portuguesas partiam do litoral brasileiro carregadas de toras de pau-brasil para serem vendidas no mercado europeu, enquanto a madeira era utilizada para a confecção de móveis e instrumentos musicais. A seiva avermelhada do pau-brasil era usada para tingir tecidos. A seguir, mostraremos uma imagem comparando as florestas do Brasil em 1985 e em 2017. O Brasil já foi muito mais verde. Quando descobriram o Brasil, existiam muito mais florestas, etc. A imagem a seguir mostra quando o Brasil foi descoberto e hoje em dia. A diferença é gigantesca, milhares de hectares foram desmatados em 520 anos. O desmatamento causa algumas consequências que são alteração no microclima da região. As áreas de floresta, através da vegetação, absorvem grande quantidade de energia solar para a fotossíntese e evapotranspiração. Perda de biodiversidade, genocídio e etnocídio dos povos indígenas, erosão do solo e desertificação e arenização. Aqui hoje para apresentar nosso projeto. Eu, Magali, Milena, Maria Eduarda Fraga, da turma 181.
Hoje só se tornou possível devido aos avanços da ciência e tecnologia. Basta um pouco de atenção para percebermos que a todo momento surgem novidades na saúde que qualificam as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, entre outras condições médicas. Esse impacto de tecnologia na melhoria da saúde não é de agora, já que ferramentas positivas têm contribuído para prognósticos mais positivos. A importância da tecnologia na medicina, a relação entre esses dois campos é bem antiga. A medicina, como a conhecemos hoje, só se tornou possível devido ao avanço da ciência e tecnologia. Repare que, sem os equipamentos de diagnósticos por imagem, como os aparelhos de raio-x, ultrassonografia e ressonância magnética, seria impossível investigar áreas externas do corpo humano de forma não invasiva, ou seja, seria preciso abrir o paciente para observar seus órgãos e outras estruturas anatômicas, o que sempre representa um maior risco à saúde. A compreensão do funcionamento do corpo só se tornou realidade com o auxílio da tecnologia. É claro que antes já era realizada a autópsia em cadáveres, o que possibilitava identificar tipos de órgãos e tecidos, sua localização e suas características. Sem a tecnologia na medicina, portanto, a expectativa de vida era muito baixa, qualquer doença era risco de morte. Apesar dos primeiros registros remeterem ao Antigo Egito, o grego Hipócrates foi quem levou o título de pai da medicina. Intelectual, buscava compreender o funcionamento do organismo humano e procurava respostas para diagnosticar doenças de seus pacientes. Já durante a Idade Média, quando o Império Romano espalha no Ocidente o cristianismo com suas próprias concepções sobre a vida e as doenças. Durante a Idade Média, já foram desenvolvidos na Europa alguns medicamentos para o tratamento de doenças. Um deles foi um tipo de anestésico feito por uma mistura de suco de alho, ópio, vinagre e vinho, que era dado ao paciente antes do procedimento cirúrgico. Na época, cirurgias só eram realizadas em caso de risco à vida. Para ter uma ideia, era comum que barbeiros realizassem as cirurgias com os mesmos instrumentos que usavam durante o trabalho. A medicina, então, desenvolveu-se principalmente durante o século XIX, quando cientistas como o francês Louis Pasteur descobrem que muitas enfermidades são causadas por seres vivos minúsculos, micro-organismos. Já no século XX, detecta-se que a invenção de penicilina pelo médico britânico Alexander Fleming, ele não só reduziu a mortalidade dos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, como também levou o Prêmio Nobel da Medicina em 1945 por dar início à era dos antibióticos. Desde então, aliada à tecnologia, a carreira evoluiu de maneira cada vez mais eficiente e surpreendente. Um dos marcos dessa história foi a invenção do aparelho de raio-x no final do século XIX. De acordo com a pesquisa, a Dinamarca se manteve como um país mais desenvolvido tecnologicamente, seguido pela Suécia e pela Suíça. Os Estados Unidos permanecem na quarta colocação. Pensa na seguinte situação. Um bebê nasce em Moçambique, um país que enfrenta graves problemas políticos, econômicos e sociais. Ao mesmo tempo, nasce outro bebê, dessa vez na Suécia, país com um dos maiores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no mundo. Você acha que os dois bebês têm a mesma chance de vida longa e saudável? Sem dúvidas, existem diferenças significativas entre as duas nações. Infelizmente, é muito provável que o bebê de Moçambique tenha que enfrentar condições de saúde muito piores. Os países subdesenvolvidos necessitam urgentemente de inovação na prática da medicina que possam derrubar essas barreiras. Tecnologias usadas na comunicação também são importantes para o progresso na medicina. Os avanços culminaram no surgimento de especialidades como a telemedicina, que emprega tecnologia da informação e comunicação para o fornecimento de laudo à distância. Essa evolução ficou em especial a partir do século XIX, com o apoio da telegrafia. Raio-X.
Em 1895, o físico alemão Wilhelm Röntgen escreveu e publicou o artigo sobre uma nova espécie de raios, no qual compartilhou seus experimentos usando radiação ionizante para obter imagens do corpo humano. Em 22 de dezembro daquele ano, comprovou suas suspeitas ao posicionar a mão esquerda de sua esposa sobre os sais que havia construído, e assim realizou a primeira radiografia. Em 1981, o cientista recebeu o Prêmio Nobel da Física por sua descoberta. O uso do equipamento de raio-x impulsionou uma evolução tecnológica sem precedentes na área da medicina. Oi, meu nome é Mariana Mendes Alves, sou do 8º ano e vou apresentar um trabalho sobre a gripe espanhola. Em 1918, a pandemia da gripe espanhola varreu os Estados Unidos, a Europa e diversos outros países, deixando aproximadamente mais de 50 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. A crise começou entre janeiro e fevereiro daquele ano nos Estados Unidos, quando centenas de pessoas faleceram após apresentarem fortes dores de cabeça, dificuldades respiratórias, tosse e febre alta. Alguns meses depois, pacientes na França, Bélgica e Alemanha tiveram sintomas clínicos semelhantes, e em maio, um festival religioso na Espanha causou um surto da mesma doença, que até então era misteriosa, considerada uma das pandemias mais devastadoras da história. Seu legado deixa agora lições que podem e devem ser passadas adiante nesta atual crise do coronavírus. Por outro lado, medidas de isolamento social foram adotadas há mais de um século, assim como o fechamento de teatros, escolas, fronteiras. O cuidado sanitário também passou a ser muito importante, com espaços públicos sendo desinfetados regularmente. Segundo as historiadoras, as pessoas que não usavam máscaras poderiam ser multadas até $100 nos Estados Unidos. Em 1918, as pessoas rapidamente assimilaram que as multidões poderiam causar transmissão. Os bloqueios foram implementados e houve progresso na aplicação de medidas preventivas que historicamente se mostraram eficazes. Completa o historiador Jaume Claret Miranda. Porém, sem a perspectiva de uma vacina, o vírus continuou se espalhando. A segunda onda da epidemia, por exemplo, foi a mais mortal que a primeira. Na Espanha, essa data coincidiu com as colheitas e celebrações em setembro, bem como o relaxamento das medidas de isolamento. Os surtos também ocorreram durante o inverno, explica Jaume, que acrescenta que em algumas regiões houve inclusive o início de uma terceira onda na década de 1920. O fim da pandemia dependia de cada país, das informações e treinamento de seus especialistas, dos interesses de sua classe política. Apesar de existir um conhecimento limitado dos historiadores em relação à pandemia, o mundo ocidental, os acadêmicos concordaram que o fim da pandemia ocorreu em 1920, quando a sociedade acabou desenvolvendo uma imunidade coletiva ao vírus, embora ele nunca tenha desaparecido completamente. Traços do mesmo vírus foram encontrados em outros vírus da gripe, explica Benito Almirante, chefe de doenças infecciosas do hospital em Barcelona. A gripe espanhola continuou a aparecer, transformando e adquirindo material genético de outros vírus. A gripe H1N1, em 2009, por exemplo, tinha elementos genéticos de vírus anteriores. Portanto, os indivíduos mais velhos estavam melhores protegidos que os jovens por causa de possuírem anticorpos. Isso também ocorreu com a gripe espanhola, com pessoas com mais de 30 anos sendo mais propensas a sobreviverem devido a terem adquirido anticorpos da chamada gripe russa, em 1999 e 1990. Segundo Benito Almirante, esse marco que se dá quando há uma transmissão
comunitária controlada e os casos de contaminação estão em um nível muito baixo, na Europa essa situação está chegando com o coronavírus, porque casos são facilmente identificados, podem ser rastreados se a situação continuar nas próximas semanas, e a pandemia pode ser considerada controlada. Durante a pandemia, a gripe espanhola, o medo social variou de acordo com o grau de informações que pessoas tinham à disposição. Outro fator foi como esses países foram afetados pela guerra, explica Claret. Meu nome é Maria de Fátima, sou da 181 e vim falar sobre a peste negra no nosso trabalho. Conhecida como peste negra, a doença atormentou a vida da sociedade na segunda metade do século XIV, com seu primeiro e maior surto. A pandemia, que foi alastrada pelo organismo Yersinia pestis por meio da pulga Xenopila Xeops, foi responsável pela morte de mais de 200 milhões de pessoas. Mais tarde, os especialistas descobriram que a peste era causada por uma bactéria, transmitida de animais para humanos, e também por picadas de pulgas, além do contato com secreção dos infectados e superfícies contaminadas. A doença surgiu no continente asiático, mas alastrou-se pela Europa por meio dos ratos e pulgas que estavam nos porões das embarcações. Em 1347, a doença chegou à Sicília, ilha do sul da Península Itálica. Em 1347, chegou a Marsella, sul da França. Em 1349, alcançou Genoveva e o norte da Itália, e a partir daí espalhou-se por toda a Europa. Regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido atingidas no começo do século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. Contudo, naquela época, as condições da Europa eram precárias. A população não possuía saneamento básico, como água encanada, coleta de lixo e muito menos rede de esgoto. Com a calamidade da saúde pública e higiene, a doença se proliferava de forma mais rápida para outras regiões. O exército utilizava dos cadáveres para atingir as cidades ainda livres da peste bubônica. A catapulta servia de ferramenta para arremessar os corpos. Dessa forma, a doença foi se proliferando com mais intensidade. Por isso, colocavam essências perfumadas, pétalas de rosas, cravo, erva cidreira e outras ervas medicinais dentro das máscaras, para não respirar o ar supostamente contaminado. As quarentenas foram positivas para combater a peste negra. Algumas cidades que possuíam muralhas na época fechavam os seus portões e ninguém podia entrar ou sair, impedindo a bactéria atingir as pessoas ou ratos da cidade. Formas de combate podem ser a limpeza do lugar para não acontecer a proliferação de ratos e distanciamento dos infectados. Os principais sintomas da pandemia eram mal-estar, dores musculares, convulsões, febre alta, pressão arterial baixa. Bubões, que eram bolhas de pus ou sangue que apareciam no corpo. Com o tempo, sem tratamento, essas bolhas tornavam-se feridas que intensificavam o contágio. Hemorragia, manchas pretas pelo corpo, delírios, intolerância à luz. A peste negra gerou vários impactos e consequências religiosas, sociais e econômicas, afetando drasticamente o curso da história europeia. No século XIV, a Igreja Católica ainda predominava na Europa. Dessa forma, os fiéis procuravam a resposta na figura divina. A instituição religiosa, por sua vez, culpava os judeus, afirmando que a punição era para este grupo. Os cientistas diziam que a doença estava relacionada com a regulação dos planetas. As especulações aumentavam, pois a medicina e tecnologia não tinham explicações concretas das causas e tratamento da pandemia. A doença não foi resolvida. Os médicos da época eram incapazes de achar uma cura. A doença acabou devido ao seu próprio ciclo natural. Oi, meu nome é Maria Eduarda Vogas, eu sou do 8º ano e vou falar sobre a gripe suína. Hoje eu vou falar sobre a gripe suína. Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarava a pandemia de gripe H1N1 mundial, na época ainda conhecida como gripe suína.
O surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína cujos primeiros casos ocorreram no México em meados do mês de março de 2009. A gripe H1N1 chegou no Brasil em maio de 2009, quando se registrou 20 casos da doença nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Pouco mais de um mês da pandemia, no final de junho, 621 pessoas em todo o país estavam contaminadas com o vírus. A primeira morte aconteceu no Rio Grande do Sul. Respondendo à emergência da OMS, a primeira ação do governo brasileiro foi a implantação de sistema de barreira sanitária da influenza em todos os aeroportos e nas capitais brasileiras. Diagnósticos de H1N1. Existem testes laboratoriais rápidos que revelam se a pessoa foi infectada por algum vírus da gripe. No caso do H1N1, como se trata de uma cepa nova, o resultado pode demorar mais tempo. No entanto, nos Estados Unidos já foram desenvolvidos kits para diagnóstico que aceleram o processo de identificação da H1N1. Sintomas de H1N1. Os sintomas da gripe H1N1 são semelhantes aos causados pelos vírus de outras gripes. No entanto, requer cuidados especiais à pessoa que apresentar. Febre alta acima de 38,39 de início repentino, dores musculares de cabeça, de garganta e nas articulações, irritação nos olhos, tosse, coriza, cansaço, inapetência, vômitos e diarreia. No total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. O fim da pandemia foi decretado pela OMS em agosto de 2010. Como é a propagação? Pode ser por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro, por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas, por toque em uma superfície contaminada, cobertor ou maçaneta. Bom, então esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre o assunto. Oi, eu sou o Miguel, do 8º ano, turma 181 do Educandário Miosotes. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a gripe espanhola. Então, vamos lá. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões de pessoas, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Esse número representa mais mortes do que o montante provocado pelas duas grandes guerras juntas, mais do que a AIDS em 40 anos. Foi e ainda é a maior pandemia de que se tem notícia. A gripe espanhola foi a primeira em duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola. Isso ocorreu principalmente porque recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, uma vez que o país não estava na guerra e não havia censura. A Espanha teve um dos piores surtos iniciais da doença e autoridades do país buscaram chamar a pandemia de apenas gripe ou a gripe, para evitar o pânico entre a população. Embora os cientistas não saibam ao certo a origem da pandemia, é improvável que tenha se iniciado na Espanha. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamentos militares nos Estados Unidos. E a partir daí, houve a disseminação do vírus para os diversos países, incluindo o Brasil, através do navio Demerara, que saiu da Inglaterra, passou por Lisboa, atracou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, houve cerca de 350 mil infectados só no estado de São Paulo e 35 mil mortes
no total do país, inclusive do primeiro presidente eleito pela segunda vez na época, Rodrigues Alves, o qual não chegou a assumir o segundo mandato. Os principais sintomas da gripe espanhola eram dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade de respirar, sensação de falta de ar, inflamação da faringe, laringe, traqueias e brônquios. As recomendações médicas para a prevenção contra a gripe espanhola eram: não sair de casa, lavar bem as mãos, usar máscara e evitar aglomeração. Principais faixas etárias afetadas pela gripe espanhola eram jovens adultos de 20 a 40 anos e considerados com boa saúde. A gripe espanhola se espalhou em 3 ondas de contágio, sendo a segunda a mais contagiosa e letal de todas. A quantidade alarmante de casos de gripe espanhola no Brasil fez com que o sistema de saúde brasileiro, que não era público, não suportasse a quantidade de pessoas doentes. Faltavam leitos e médicos para atender a demanda, sendo necessário improvisar leitos e hospitais para o atendimento de pessoas, para evitar que a doença se alastrasse mais ainda. A ordem das autoridades foi determinar o fechamento de bares, fábricas, escolas e teatros. Todo tipo de aglomeração pública foi evitado pelas autoridades, que foram aconselhadas pelos principais especialistas que o Brasil possuía na época. A quantidade de mortos também extrapolou a capacidade de enterros que os cemitérios locais poderiam realizar. Não havia caixões o suficiente e os coveiros trabalhavam freneticamente. Ou seja, muito tempo trabalhando. Ou até mesmo dias trabalhando. Até afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola. Mas isso era luxo que pouquíssimas pessoas possuíam no começo do século XX. Não posso esquecer de mencionar para vocês que, se nós compararmos, estamos revivendo este momento, tá? Em termos de isolamento, demais medidas de prevenção, sendo que estamos no século XXI e diante de outro vírus, o Covid-19, que, por sinal, é muito igual à gripe espanhola. Os sintomas, se a gente pode perceber, os sintomas são os mesmos. As recomendações médicas são até iguais, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Oi, meu nome é Natália Dutra, eu sou da 182 e nós temos igualdade social. Oi, meu nome é Natália Carminha, eu sou da turma 182. Oi, eu sou a Gabriela e eu sou da turma 182. Desigualdade social. Como esta desigualdade está ocorrendo durante a pandemia? Podemos perceber que, como na maioria das vezes, as pessoas mais prejudicadas durante a pandemia estão sendo as pessoas mais pobres, pois, infelizmente, a desigualdade social no Brasil tem se mostrado cada vez mais presente, seja na forma de se proteger contra o vírus, na forma de estudo ou até mesmo de se alimentar. Durante esse período conturbador estamos podendo perceber claramente os privilégios de uns sobre os outros. Alunos da escola particulares estão de forma remota tendo acesso às aulas online, e a maioria com os equipamentos necessários, computadores, tablets e celulares. Já nem todos os alunos de escolas públicas e estaduais
estão tendo acesso à educação à distância. E o que estão tendo, muitas vezes, não tem equipamentos necessários para as aulas à distância. Muitos nem acesso à internet têm. Com isso, os alunos de escola particulares que já estavam, de certa forma, adiantados nos conteúdos, durante esse período, estão muito adiantados, infelizmente. Já falando sobre a proteção contra o vírus, fica perceptível que muitas pessoas estão podendo ficar em casa, porém existem outros que não estão tendo condição, já que o dinheiro se ganha no dia a dia. É o dinheiro para comprar comida e remédios, por exemplo. Para isso, é disponibilizado o auxílio emergencial pelo governo, no valor de R$ 600. Mas muitos cidadãos que precisavam desse dinheiro para sobreviver não estão tendo acesso. Já outras pessoas que não necessitam estão tendo acesso a esse dinheiro e se aproveitando do próprio. O que faz com as pessoas necessitas não se conseguir um auxílio, tendo que se expor mais ao vírus, precisando ir trabalhar. Por isso, o número de pessoas de baixa renda estão sendo contaminadas. Países como Estados Unidos, China e Rússia já estão tentando conseguir vacinas para cura ou pelo menos controlar a disseminação do Covid-19. O problema é que, como o mundo inteiro está esperando essa vacina, a questão de conseguir uma vacina está indo além do ajudar a população. A Rússia, por exemplo, já está começando a distribuir vacinas, dizendo que são eficazes, sem terem passado por todas as fases de teste. Então, o que se parece é que a busca pela vacina já está virando uma corrida política, colocando em risco toda a população, sem certeza de proteção ou não. Outro ponto que devemos pensar é sobre quando a vacina estiver realmente pronta, ela vai ser acessível para todos. Como já dito por autoridades, o primeiro grupo a receber a vacina serão as pessoas de grupo de risco, mas após essa distribuição, será que todas as pessoas terão acesso à vacina ou elas serão compradas por laboratórios e só as pessoas com condições de comprá-las poderão tomar? Pois em postos públicos estarão em falta. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, morrem 4 vezes mais negros do que brancos de Covid-19, não por causa de fatores genéticos, mas devido às piores condições de vida. Os municípios americanos de maioria negra concentram 58% das mortes no país. Essa imagem em cima, ela representa a desigualdade social. Para falarmos sobre o coronavírus e sobre a vacina para sua cura, temos também que entender como tudo começou, a origem do vírus. O coronavírus se subdivide em vários gêneros. Alguns atacam animais e outros afetam a espécie humana. O coronavírus ficou conhecido mundialmente em 2012, MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, enfermidade que se disseminou no Oriente Médio e chegou até a Coreia do Sul, vitimizando 35% das 2.500 pessoas que se contaminaram, doença que apresentou um impressionante índice de letalidade, 30%. Na China, em 2019, surgiu outra linhagem de vírus. O novo coronavírus é responsável pela Covid-19, que está provocando nessa pandemia. Seu índice de mortalidade é de 3 a 4%, mas sua capacidade de transmitir é muito maior do que os demais vírus, pois ele é transmitido mesmo por pessoas sem sintomas e a reprodução é muito superior a Durante a pandemia, as pessoas, para se proteger, precisam ficar em casa. Mas, como já foi dito, muitas pessoas, infelizmente, as com menos condições, estão sendo obrigadas a trabalhar. E, para se protegerem, estão usando máscaras, álcool em gel e mantendo o distanciamento de 2 metros. Durante este período, está proibido aglomerações. Nessa imagem, temos pessoas de diversas etnias, de diversas origens, usando máscara, o que ficou conhecido como ser o novo normal. A Índia ultrapassou o Brasil em número de casos, algo que é preocupante por ser o país mais povoado do mundo e apresentar muita desigualdade social, com a maior parte do povo vivendo na miséria. Os cuidados básicos de distanciamento e higiene para a proteção contra o vírus são muito complicados para serem realizados. Falando sobre a contaminação, hoje, esta é a tabela dos países com maior índice de casos por Covid. Temos os Estados Unidos em primeiro lugar, a Índia
o Brasil e o México. O mundo inteiro está em busca de uma vacina, e a desenvolvida em Oxford, AstraZeneca, está sendo uma das mais promissoras do mundo. O Ministério da Saúde fez um acordo com a instituição de Oxford, e o Brasil está desenvolvendo a vacina contra o coronavírus na Fiocruz. A Secretaria de Ciências e Tecnologia forneceu e conseguiu insumos e materiais para a produção da vacina também aqui. O acordo tem 2 etapas. Começa com uma encomenda em que o Brasil assume também o risco da pesquisa, ou seja, será paga pela tecnologia, mesmo não tendo os resultados dos ensaios clínicos finais. Em uma segunda fase, caso a vacina se mostre eficaz e segura, vai ser ampliada e comprada. 30,4 milhões de doses de vacinas vão custar um valor total de 127 milhões de dólares, incluindo o custo de transferência da tecnologia do processo produtivo Fiocruz, estimados em 30 milhões de dólares. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e a produção da vacina é necessário, devido à urgência pela busca, para uma solução da manutenção da saúde pública e a retomada do crescimento brasileiro. Mas o que nos resta saber é se essa vacina vai estar disponível para todos. Então, se essa vacina realmente vai ser distribuída em todos os países de forma igual para todo mundo. Ou só quem tem condição financeira de comprá-la vai poder se proteger. Aqui temos uma imagem da formação de uma vacina, da organização da vacina, e aqui a vacina já pronta para os testes. Então, esse foi o nosso trabalho sobre desigualdade social. Esse trabalho foi feito pela aluna Maria Fernanda Brasil e a aluna Luísa Beauclerc, do 8º ano, da turma 182. Nesse ano, nós estamos no meio de uma pandemia, algo que eu nunca pensei que iria vivenciar. Mas e as outras pandemias e epidemias que aconteceram no decorrer da história? Onde aconteceram? Como? Quantas pessoas morreram? Bom, vamos começar do início. A primeira pandemia da história, a peste de Justiniano. A peste surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio até chegar à cidade de Constantinopla. Ela chegou no Império Bizantino no século VI d.C., durante o governo do imperador Justiniano. Pulgas e ratos infectados pelo vírus Iocinus Pertis foram a causa da peste. Eles acham que os ratos pegaram uma carona em navios comerciais ou que também pegaram uma carona com o exército bizantino, pois eles estavam travando muitas guerras territoriais na Ásia, África e Europa. Segundo o arquivista do Império Bizantino, Procópio de Cesareia, a peste alcançou a cidade de Constantinopla no ano de 542, matando cerca de milhares de pessoas, sendo que houve várias ondas dessa peste ao longo de 200 anos. Febre, surgimento de bubões nas áreas internas axilares, delírios, surgimento de bolhas negras no corpo e vômito com sangue eram os sintomas das pessoas infectadas pela peste. O tempo de contágio até a morte era bem variado. Para algumas pessoas poderia ser rapidamente, enquanto para outras poderia levar dias. Estima-se que 50 milhões de pessoas morreram, porém não se pode afirmar que todo esse número tenha sido por conta da peste, já que eles estavam enfrentando muitas guerras durante esse período e também várias outras doenças. Agora vamos para outra peste que aconteceu, que é uma bem conhecida, que é a peste negra. A peste atingiu principalmente a Ásia e a Europa, deixando no total 100 milhões de mortos, 24 milhões na Ásia e matando 1/3 da população europeia. Em 1334, a peste se manifestava na China e em algumas cidades da Europa, porém apenas em 1349 que ela se espalhou por toda a Europa. Os efeitos que essa doença causava no corpo da pessoa foram divididos em 2 etapas. A primeira etapa correspondia aos 2 primeiros meses e os sintomas eram febre e tosse com sangue, e o tempo de contágio até a morte era de cerca de 3 dias. E a segunda etapa, que corresponde aos meses seguintes, os sintomas eram febre, inchaços nas axilas e virilhas, e o tempo de contágio até a morte é em cerca de 5 dias. Eles se perguntavam, qual é a causa dessa peste? E eles tinham algumas hipóteses. Deve ser castigo de Deus,
As águas devem estar sendo infectadas pelos judeus. Também podem ser os terremotos e vapores ruins. Porém, o verdadeiro motivo eram ratos que carregavam pulgas infectadas. Eles tinham algumas orientações para conter a doença e algumas delas eram abstinência de alimento e ervas aromáticas para purificar o ar. Até que eles chegaram na medida que realmente era eficaz: o isolamento social. Alguns médicos decidiram tratar dos enfermos, mas para isso eles tinham que usar uma roupa específica, para não serem contaminados. E para isso eles usavam um chapéu grande para as pessoas reconhecerem quem eram os médicos, uma máscara com um bico de pássaro, uma vara bengala, para eles conseguirem examinar a distância, e luvas e capas para cobrirem o corpo inteiro. Algumas igrejas também ofereciam ajuda, elas abrigavam os enfermos. Estima-se que só depois de 3 séculos o nível populacional e econômico voltou totalmente ao normal, já que muitas pessoas morreram e a nobreza e as igrejas enfraqueceram muito. De acordo com historiadores, a varíola foi uma doença que surgiu na Índia, sendo descrita na América e na África desde antes de Cristo, e suas causas sempre foram desconhecidas. No início, a doença era desconhecida por todos e, de repente, desapareceu, mas logo ressurgiu, matando mais da metade da população do Império Romano, como faria mais tarde na América. Existem 2 tipos de varíola: a varíola maior, ou somente varíola, e a varíola menor, ou somente alastrim, que tem o mesmo sintoma, porém os da segunda são bem mais moderados. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, dor nas costas, dor abdominal, erupções pelo corpo, pelos pulmões, e os ossos e o cérebro também podem ser infectados. Depois o vírus se espalha pelo corpo, pelo sistema linfático, e por toda parte vão surgindo manchas vermelhas, que depois evoluem para pústulas e bolhas cheias de líquido, que podem surgir na mucosa nasal e na mucosa da boca. Na América, a doença surgiu e chegou aqui por meio de colonizadores espanhóis e portugueses. E o primeiro caso foi os primeiros casos foram em 1507, no Haiti e na República Dominicana. Hernán Cortés usou a varíola para conquistar Tenochtitlan e eliminar parte da população asteca. A doença também atingiu o Império Inca, que facilitou a entrada de Francisco Pizarro. No Brasil, o primeiro surto foi em 1555, no Maranhão, e a doença foi introduzida por colonos franceses. Em 1563, 30 mil pessoas morreram na Bahia por conta da vinda de portugueses. Apenas em 1796, Edward Jenner realizou sua primeira experiência com humanos para criar uma vacina contra a varíola. James Phipps, com apenas 8 anos, foi a primeira pessoa a receber o tratamento da vacina e o resultado foi positivo. Então, em 1903, o sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral da Saúde Pública no Rio de Janeiro, tendo a missão de lutar contra 3 doenças: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para combater a varíola, foi aprovada uma lei de vacinação obrigatória no dia 31 de outubro de 1904, porém a população mais pobre não aceitou que as pessoas invadissem sua casa, e a aplicação da vacina foi obrigatória. Então a população foi às ruas e se iniciou a revolta da vacina. E como conclusão, a população não foi vacinada. Foi só então, em 1908, quando ocorreu um novo surto epidêmico no Rio de Janeiro, que a população foi vacinada. Na década de 1950, a varíola matava mais ou menos 2 milhões de pessoas por ano. Então, entre 1957 e 1966, a OMS, Organização Mundial da Saúde, planejou o Programa Mundial de Vacinação contra a Varíola. Ali Malin foi o último infectado pela varíola, em 1977. Então, em 1980, a OMS declarou a erradicação da varíola.
O vírus ebola surgiu no ano de 1976 na região dos Rios. Esse vírus tem como hospedeiro principal um tipo de morcego frutífero. As primeiras aparições desse vírus foram nas regiões do Sudão e de Zaire. No Sudão, 284 pessoas foram mortas e 156 infectadas. Já em Zaire, 318 pessoas foram mortas e 280 infectadas. Esse vírus tem uma alta taxa de mortalidade. A contaminação dele acontece por meio do contato com fluidos corporais de humanos e animais infectados, como fezes, sangue, saliva e urina. Ir ao velório de pessoas mortas pelo vírus era altamente contagioso, por isso deveriam funcionar com respeito e segurança. Os sintomas principais são febre repentina, dor de cabeça, olhos avermelhados, inflamação na garganta, vômito, dificuldade para engolir e respirar, dores no peito, soluço, diarreia, dor nos músculos e fraqueza, podendo até ter sangramentos externos e internos. O tratamento era isolar essas pessoas e essas pessoas terem acompanhamento e terapia de apoio. Em 2014, houve um dos maiores surtos de ebola já registrados e ocorreram em Guiné, Serra Leoa e Libéria. A Organização dos Médicos Sem Fronteiras afirmou que, desde 2018, há um grande número de infectados na República Democrática do Congo. Em outubro de 2019, a OMS, Organização Mundial de Saúde, aprovou a vacina contra a ebola e, em março desse ano, eles comemoraram o último paciente recuperado desse vírus. E esse é o nosso trabalho. Era 1918, quando surgiu a maior pandemia do século XX, a gripe espanhola. Não se sabe ao certo a origem da doença, mas a China e os Estados Unidos são os principais suspeitos. A pandemia aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, então todos os países que estavam envolvidos no conflito foram afetados. Mas por que se chama gripe espanhola se não sabemos a origem da doença? Foi a imprensa espanhola que divulgou o avanço da doença. Já que a Espanha não participava da guerra, ela não precisava esconder informações para não demonstrar fraqueza ou afetar a moral dos soldados. As manchetes espanholas percorreram o mundo todo e foi assim que a pandemia ganhou esse apelido. O vírus chegou ao Brasil pelo navio Demerara. A doença se espalhou rápido por todo o país, matando mais de 35 mil habitantes. Corpos eram deixados nas varandas de suas casas e carroças passavam recolhendo-os, para então jogá-los em valas coletivas, porque não havia caixão para todo mundo. Hospitais superlotados, ruas e bondes vazios. O comércio parou, cinemas e teatros proibidos. As escolas mandaram seus alunos para casa sem cobrar os exames finais. Todas as pessoas confinadas em suas casas. Tuberculose é uma doença rara, porém ela é muito fácil de se propagar. Porém, quando você pega, ela pode ser facilmente curada com supervisionamento médico ou com vacinas. Os sintomas são bem simples, como dores no peito, tosses, febre. A tosse normalmente, às vezes, vem com sangue ou ela é uma tosse crônica. Essa doença ela afeta os pulmões e a traqueia. Sua vacina foi criada no dia 1º de julho, também conhecido como Dia Internacional da Vacina BCG, usada para combater a tuberculose. Da antiguidade ao século XIV, também chamada de tísica pulmonar, peste branca ou doença do peito. A tuberculose é uma doença infecciosa, documentada desde a longa data. 1346, data de início da peste negra. Essa aí todo mundo já ouviu falar. 75 a 200 milhões de pessoas morreram na Eurásia por conta de uma bactéria chamada Yersinia pestis, presente em ratos, que eles estavam sempre, assim, nas ruas, nas cidades, nas caravanas, nos navios, em todo lugar. Até mesmo em depósitos nos castelos, de comida. Bem nojento, mas era. Ao ser infectado, os primeiros sintomas são normalmente febre e calafrios, mas outras variações de sintomas são possíveis, como, por exemplo, a peste septicêmica, que afeta o sangue, ou a pneumônica, que afeta os pulmões, ou até mesmo a bubônica, a mais famosa entre elas. A bubônica é um inchaço nos gânglios linfáticos, também chamados de bubões, que podem aparecer na axila, na virilha e também no pescoço. Podem chegar ao tamanho de ovos de galinha, ou até mesmo de maçãs, se bobear. Outro sintoma da doença era o aparecimento de feridas nos pés e nas mãos, que começavam a necrosar, ou seja, os tecidos morriam e a pele ficava escura. As pessoas, para se prevenir, carregavam com elas ramos aromáticos, como alecrim,
âmbar e a uísque. Algumas chegavam a deixar nas janelas para proteger da poluição, a qual elas acreditavam ser a causadora da peste. Haviam também os médicos da peste. Eles usavam máscaras que pareciam com bicos de aves, que continham itens aromáticos para se proteger de qualquer ar contaminado. Eles eram contratados por cidades que já tinham tido muitas vítimas da doença. A maioria dos médicos usava como método de tratamento a retirada de sangue do paciente, ou colocar rãs e sanguessugas nos bubões, porque eles acreditavam que isso ia ajudar a reequilibrar os humores. Humores seriam as 4 substâncias básicas do corpo humano, que estariam balanceadas quando a pessoa estivesse saudável. Essa teoria persistiu até as revoluções médicas do século XIX. A arte de curar é uma prática muito antiga, mas que está constantemente evoluindo. Ela teve sua origem nas práticas místicas, que tinham como objetivo afastar as doenças. Foi juntando conhecimentos de diferentes povos, de diferentes culturas e épocas, que chegamos na medicina que conhecemos hoje em dia. Esses povos, babilônicos, hindus, hebreus, egípcios e muitos outros, expandiram os conhecimentos anatômicos, higiênicos e cirúrgicos, além de registrarem muitos ferimentos e diversas doenças. Hipócrates aplicou o racionalismo à medicina pela primeira vez há 2.500 anos atrás na Grécia. Porém, essa relação foi deixada de lado na Idade Média por causas divinas. Mas isso não impediria os médicos de evoluírem a medicina, de estudarem, porque tinham relatos de uma galera que ela roubava corpos de execuções. Versalhes foi um deles. Ele roubou um corpo esquecido numa forca. A medicina também se concentrou em avançar junto aos povos árabes, judeus e persas. Eles chegaram a importantíssimos conhecimentos, como o reconhecimento das reações alérgicas, a identificação da circulação de sangue pelos pulmões e a percepção da febre, não como um mal, mas como uma forma do corpo combater as doenças e outros. Século 17 e 18 foram os séculos de diagnósticos. Nessa época, os estetoscópios foram inventados, junto com o método de comparação e avaliação sanguínea, que permitiu o estudo da dinâmica da circulação. Século 16 aconteceram inovações, como a teoria dos germes por Louis Pasteur, que abriram portas para a prática de antisepsia. Os saltos considerados mais marcantes para a medicina foram a prevenção de doenças por DNA e a invenção da penicilina e das vacinas. Penicilina, antibióticos utilizados no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis. Bactérias sensíveis que sofrem ação de antibiótico. Caso o antibiótico não faça efeito, diz ser uma bactéria resistente. Enfim, a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming, usada pela primeira vez em um paciente humano em 1940. Vacina. A ideia das vacinas é expor os germes mortos ou enfraquecidos no corpo e assim estimular a produção de anticorpos, que podem combater as doenças, tornando o indivíduo imune. Na China, eles trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam um pó com o vírus morto no rosto das pessoas. Eles não estavam totalmente errados, mas foi só no século XVIII, no combate à varíola, que Edward Jenner, após ouvir boatos que pessoas da zona rural não pegavam o vírus por terem passados pela varíola bovina, de menor impacto no corpo humano, foi aí que ele introduziu 2 vírus em um garoto de 8 anos, certificando que existia, de fato, uma tese científica.